Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma jornada pela Palavra do Senhor. Hoje iniciaremos uma caminhada profunda e reveladora pelo livro do profeta Zacarias, um livro repleto de visões, promessas e advertências que apontam para o futuro da humanidade e a redenção por meio de Cristo. Mas antes de prosseguirmos, permita-me fazer uma pergunta. Você está preparado para receber revelações divinas? Você está pronto para entender os sinais que Deus deixou para o seu povo? Se sua resposta é sim, então venha comigo. O profeta Zacarias viveu num tempo de grande crise e esperança. O povo de Israel havia retornado do exílio babilônico, mas encontrou sua terra devastada, seu templo destruído e sua fé fragilizada. Era um período de reconstrução, tanto física quanto espiritual. Foi nesse cenário que Deus levantou Zacarias e Ageu para motivar o povo a reconstruir o templo e restaurar sua relação com o Senhor. Diferente de Ageu, que enfatizava a necessidade física da reconstrução, Zacarias trouxe visões celestiais que revelavam o propósito espiritual desse projeto. O chamado de Deus para Zacarias foi claro: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós. Esse é um convite atemporal. Deus deseja que seu povo se volte para ele de todo o coração, pois somente assim ele se revelará em plenitude. Apresentador. O livro de Zacarias é repleto de visões misteriosas e simbólicas. No primeiro capítulo, ele tem uma visão de um homem montado num cavalo vermelho, entre murtas num vale. Atrás dele, outros cavalos de diferentes cores. O que isso significa? Os cavalos representam os mensageiros de Deus que percorrem a terra para observar o que acontece. A visão revela que, apesar do aparente caos, Deus está no controle e está pronto para agir em favor de seu povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: com grande zelo, estou zelando por Jerusalém e por Sião. Deus não esqueceu seu povo. Ele é fiel às suas promessas e trabalha na restauração de seu reino. Agora que entendemos o contexto e a introdução do livro de Zacarias, vamos mergulhar nas visões que Deus concedeu a este profeta. Essas visões são repletas de simbolismo e revelações sobre o futuro de Israel e o plano de Deus para a humanidade. A primeira visão: os cavaleiros entre as murtas. Zacarias 1:7-17. Zacarias tem sua primeira visão durante a noite. Ele vê um homem montado em um cavalo vermelho entre as murtas, com outros cavalos atrás dele. Esta visão revela que Deus tem enviado seus mensageiros para percorrer a terra e trazer relatórios sobre sua condição. A resposta é que a terra está tranquila, mas Deus está indignado, porque as nações que oprimiram Israel estão em paz, enquanto o povo escolhido ainda sofre. Essa visão nos ensina que Deus está atento ao sofrimento do seu povo e trará restauração. A segunda visão: os 4 chifres e os 4 artesãos. Zacarias 1:18-21. Zacarias vê 4 chifres, que representam as nações que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Então aparecem 4 artesãos que simbolizam aqueles que Deus enviará para destruir esses poderes opressores. Esta visão nos mostra que Deus não apenas julga os opressores, mas também providencia a libertação para o seu povo. A terceira visão: o homem com o cordel de medir. Zacarias 2. Aqui Zacarias vê um homem medindo Jerusalém, indicando que a cidade será reconstruída e habitada sem muros, pois o próprio Deus será sua proteção. Esta visão profetiza a futura restauração de Jerusalém e aponta para a promessa de que Deus habitará no meio do seu povo. A quarta visão: o sumo sacerdote Josué e a purificação. Zacarias 3. Nesta visão, Josué, o sumo sacerdote, está diante do anjo do Senhor, e Satanás está à sua direita para acusá-lo. O anjo repreende Satanás e ordena que as vestes sujas de Josué sejam trocadas por roupas limpas, simbolizando a purificação e restauração espiritual de Israel. O capítulo termina com a promessa do renovo, uma referência messiânica a Cristo. A quinta visão: o candelabro de ouro e as 2 oliveiras. Zacarias 4. Zacarias vê um candelabro de ouro com um reservatório de azeite e 2 oliveiras ao lado. Esta visão traz a famosa declaração: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Zacarias 4:6. O candelabro representa o povo de Deus, sustentado pelo Espírito Santo,
e as oliveiras representam os dois ungidos, Zorobabel e Josué. A sexta visão, o rolo voador, Zacarias 5:1-4. O profeta vê um enorme rolo voador, que simboliza o julgamento de Deus contra o pecado e a desobediência. Deus está purificando sua terra e eliminando a iniquidade. A sétima visão, a mulher no cesto, Zacarias 5:5-11. Zacarias vê uma mulher dentro de um cesto que representa a maldade sendo removida de Israel e transportada para a terra de Sinear, o local da antiga Babilônia. Deus está mostrando que ele erradicará o pecado de entre o seu povo. A oitava visão, os 4 carros, Zacarias 6:1-8. Esta visão mostra 4 carros saindo entre 2 montes de bronze, representando os juízos de Deus indo por toda a terra. Isso confirma que o Senhor está no controle absoluto da história e da justiça sobre as nações. Essas visões revelam o zelo de Deus por seu povo e sua intenção de restaurar, purificar e estabelecer seu reino. Elas também apontam para o Messias e a obra do Espírito Santo na vida dos crentes. No próximo bloco, exploraremos como essas profecias se cumprem em Cristo e sua relevância para os dias atuais. Queridos irmãos e irmãs, ao chegarmos a este ponto de nossa jornada pelo livro do profeta Zacarias, entramos em um dos trechos mais profundos e teologicamente ricos de sua mensagem. As visões não apenas apontam para a restauração de Jerusalém e do povo de Deus, mas também são sombras proféticas de verdades que se cumpririam no Messias. Nesta parte, vamos explorar o papel messiânico revelado nas profecias de Zacarias e como ele se conecta com a esperança futura da redenção. 1. O Rei Justo e Salvador. Zacarias 9:9-10. Um dos trechos mais conhecidos do livro de Zacarias está no capítulo 9, onde encontramos uma profecia direta sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O texto diz: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um potrinho, filho de jumenta. Essa passagem tem um cumprimento exato no Novo Testamento, quando Jesus entra em Jerusalém montado em um jumento, Mateus 21:1-11. Isso confirma que a esperança messiânica não era apenas política ou terrena, mas uma esperança espiritual que culminaria na redenção do mundo. 2. O pastor ferido, Zacarias 13:7-9. Outro ponto de grande relevância messiânica é a profecia do pastor que seria ferido. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas. Jesus citou essa passagem em Mateus 26:31, referindo-se à sua prisão e crucificação, momento em que seus discípulos fugiriam. Esse versículo mostra que a paixão de Cristo já estava profetizada e que sua morte não era um acidente, mas parte do plano soberano de Deus para salvar a humanidade. 3. O dia do Senhor e a redenção final. Zacarias 14. No último capítulo do livro, Zacarias descreve eventos apocalípticos, o dia do Senhor, quando Deus intervirá de maneira definitiva na história. Ele fala sobre um tempo de grande batalha, mas também de restauração plena. Naquele dia, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Zacarias 14:4. Esse texto ecoa a esperança da volta de Cristo, reforçando a promessa de que ele reinará sobre toda a terra e estabelecerá seu reino eterno. Ao chegarmos ao fim desta parte, vemos que Zacarias não apenas falou sobre o retorno dos exilados ou a reconstrução do templo, mas apresentou um quadro muito maior, a chegada do Messias, seu sacrifício e seu reino futuro. Esse livro nos convida a confiar no plano soberano de Deus e a viver com esperança, sabendo que a redenção final virá. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao desfecho da nossa jornada pelo livro do profeta Zacarias. Até aqui contemplamos visões divinas, mensagens de restauração e promessas de um futuro glorioso. Agora, nesta última parte, mergulharemos no cumprimento dessas profecias e na sua relevância para os dias atuais e para a segunda vinda de Cristo. Que nossos corações estejam abertos para a palavra do Senhor. 2.
O cumprimento das profecias em Cristo. O livro de Zacarias contém algumas das mais claras profecias messiânicas do Antigo Testamento. Vamos relembrar algumas delas e seu cumprimento na vida e ministério de Jesus. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Zacarias 9:9 anuncia: Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde, montado sobre um jumento. Mateus 21:5 registra o cumprimento exato desse evento. Quando Jesus entra em Jerusalém montado em um jumento, sendo aclamado pelo povo com hosanas. As 30 moedas de prata, Zacarias 11, 12 e 13, profetiza a traição do Messias por 30 moedas de prata que seriam lançadas na casa do Senhor para o oleiro. Essa foi a exata quantia recebida por Judas Iscariotes ao trair Jesus. Mateus 26, 14 e 16. E depois devolvida aos líderes religiosos, cumprindo assim a profecia. O Messias traspassado, Zacarias 12:10, anuncia que olharão para aquele a quem traspassaram e chorarão. João 19:37 confirma que essa profecia se cumpre na crucificação de Jesus, quando ele é perfurado e as Escrituras se cumprem integralmente. Esses são apenas alguns exemplos do quanto Zacarias apontava para Jesus Cristo como o Messias prometido, trazendo esperança e redenção à humanidade. 3. O futuro e a segunda vinda de Cristo. O livro de Zacarias não fala apenas da primeira vinda de Cristo, mas também do seu retorno à glória. No capítulo 14, lemos sobre o dia do Senhor, um evento que trará juízo sobre as nações e a restauração plena de Israel. A volta do Senhor, Zacarias 14:4, descreve que naquele dia os pés do Senhor estarão sobre o Monte das Oliveiras, um evento que se relaciona com a segunda vinda de Cristo. Atos 1:11 nos lembra que Jesus voltará da mesma forma como subiu aos céus, reforçando essa promessa profética. O reino de Deus estabelecido. Zacarias 14:9 proclama que o Senhor será rei sobre toda a terra. Esse é um vislumbre do reino milenar de Cristo, onde a justiça, a paz e a glória de Deus encherão a terra. 4. O chamado para os nossos dias. As mensagens de Zacarias não são apenas para o passado ou para o futuro distante. Elas são um chamado para nós hoje. Assim como Deus exortou Israel ao arrependimento e à restauração, Ele nos chama a viver em santidade e esperança. A necessidade de santidade. Em Zacarias 3, Josué, o sumo sacerdote, é purificado por Deus. Isso nos lembra da necessidade de vivermos uma vida limpa diante do Senhor, pois fomos chamados para ser um povo santo. A importância da perseverança. Zacarias 4:6 nos ensina que não é pela força nem pelo poder humano, mas pelo Espírito de Deus que realizamos a sua obra. Esse princípio é fundamental para a nossa caminhada cristã. A confiança nas promessas de Deus. Assim como Zacarias anunciou a vinda do Messias, devemos confiar que as promessas do Senhor para o futuro também se cumprirão. Cristo voltará e devemos estar preparados. Amados, o livro de Zacarias nos mostra que Deus é fiel às suas promessas. Tudo o que ele falou se cumpriu e se cumprirá. O Messias veio, morreu e ressuscitou, e em breve voltará para reinar. Como estamos vivendo à luz dessas verdades? Estamos prontos para encontrar com o Senhor? Hoje é o dia de nos voltarmos para Deus com todo o nosso coração, buscando sua presença, vivendo em santidade e aguardando com esperança o glorioso retorno de Cristo. Que o Espírito Santo fortaleça a nossa fé e nos guie no caminho da verdade. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Até o próximo estudo e que Deus os abençoe abundantemente. Amém.